Oi gente, conforme prometido, eu tô aqui, eu e a Ju, para voltar a fazer os vídeos falando sobre a ayahuasca, depois de um belo tempo, né, Ju, sem gravar. Estamos aqui de volta. No primeiro vídeo a gente decidiu falar sobre o que vocês devem saber antes de participar de um ritual. A gente grava vídeos assim sobre temas diversos a respeito de espiritualidade, autoconhecimento, e o que a gente faz assim, na verdade, né, Vi, é compartilhar aquilo que a gente vivenciou com as pessoas. E eu acho que é por isso que toca assim tão profundamente, né? Eu acho muito legal quando eu recebo o depoimento das pessoas. O fato da gente viver aquilo que a gente fala aqui nos vídeos, né? Então não é simplesmente um marketing. A gente tem aí um trabalho de 6 anos gravando juntas, a Ju também com o canal dela, eu com o meu. E agora a gente decidiu unificar esse trabalho, né, amiga? Sim, e aí o que a gente percebeu também é que, assim, de tantos temas que a gente aborda, o que mais tem procura é a respeito da ayahuasca. E até, assim, a gente conversou sobre isso, que eu acho que o que falta, né, muitas pessoas vão lá, tomam a ayahuasca, e a ayahuasca por si só, assim, como eu posso dizer, apesar de ser uma ferramenta muito poderosa, muito profunda, a gente percebeu que falta, assim, talvez um suporte pós-experiência com a ayahuasca, ou ir um pouco além daquela experiência com a ayahuasca, ou entender o que se vive, né, dentro do processo de ayahuasca, como se preparar melhor para essa experiência, porque, assim, nós, assim como talvez vocês, a gente foi um pouco não, no meu caso, bastante despreparada, né, para aproveitar o potencial dessa bebida. É verdade, eu acho que é interessante também a gente contar um pouquinho da nossa história. Eu experimentei a ayahuasca há 6 anos atrás. Eu sempre tinha ouvido falar, né, de chá de Santo Daime, eu sempre tive muita curiosidade. Mas quando eu recebi o convite da Ju, né, que é minha amiga de infância, então eu tive certeza que eu deveria experimentar. Ela passa uma credibilidade muito grande, né? Eu confio na minha amiga. Então, assim, quando eu recebi esse convite, eu não tive dúvidas. Ela falou assim: Vi, você precisa conhecer o que eu tô tomando, o chá que desperta consciência. E então ela começou primeiro do que eu nesse caminho. Você começou em 2012, né? Faz 7 anos. Você começou, acho que no começo, né, de 2012. Sim. E acho que 6 meses depois ela me convidou e eu fui tomar. Percebe, né, o quanto a gente foi inexperiente para essa primeira experiência. E o intuito da gente aqui é tentar passar algumas dicas para vocês que estão interessados em seguir esse caminho, aproveitar mais essa oportunidade, não ficar batendo a cabeça mesmo, sabe? Ficar correndo atrás do próprio rabo, perdendo tempo à toa, enfim, porque vai muito além de tomar o chá, não é, Ju? Sim, sim. Eu acho que a Vivi estava falando isso, eu estava pensando assim nessa questão sabe, da física quântica mesmo, né? Então imagina assim, ó, que a gente está aqui. E aí os nossos 5 sentidos, o meu e o Davi, tá captando várias, eu não sei mais os números, mas imagina que a gente está captando, sei lá, 2 bilhões de bits por segundo. Então imagina que, né, tem várias coisas acontecendo. Talvez vocês não ouçam, mas tem umas pessoas falando alto lá no fundo, tem esse barulho do vento, que agora provavelmente vocês estão ouvindo, tem a sensação do vento na pele, tem o cheiro, que, né, a gente tomou banho, hoje é domingo, a gente não é o Dia Internacional do Banho, mas a gente tomou banho. Tem tudo isso, tem o que a gente está sentindo aqui dentro, tem o que a gente está pensando. Mas desses 2 bilhões de bits, né, a nossa consciência consegue processar, eu não sei os números agora, gente, eu sabia disso, mas assim, vamos supor que sejam, sei lá, 20 mil bits, é um absurdo o tanto que diminui. Tem várias coisas acontecendo, mas eu só consigo processar, trazer para minha consciência, sei lá, 1/10 disso, ou talvez até menos. E o que eu quero dizer com isso é que quando a gente vai para uma experiência de ayahuasca, a gente vai justamente com esses filtros, assim, do que é possível. Então eu, por exemplo, né, eu fui para a experiência de ayahuasca achando que eu ia saber, sei lá, sobre o meu futuro. Eu também entendeu? Achei que era isso. uma cartomante que ia chegar lá e ia me contar o que ia acontecer no meu futuro. E, então assim, o que a gente queria trazer para vocês é o panorama do que... não do que esperar, mas assim, quais são as possibilidades e por que a ayahuasca muda tanto a vida das pessoas, né? Então, a gente queria, assim, ampliar mesmo, porque às vezes tem pessoas que vão com um objetivo muito fixo e isso acaba estreitando a experiência, acaba diminuindo as possibilidades, porque, né, como na física quântica, a gente só consegue vivenciar aquilo que a gente consegue imaginar dentro da nossa mente pequena, apertada. Então, o que a gente quer proporcionar aqui para vocês é ampliar um pouco essa visão para que vocês
talvez, né, numa primeira experiência já estejam mais preparados, mais seguros. A gente perde muito tempo com insegurança, com medo. Ai meu Deus, será que eu fiquei louca? Nunca mais vou voltar ao normal, esse tipo de coisa. Então a gente queria contar para vocês, para que vocês expandam mesmo, assim, sem limite a consciência de vocês. Uma dúvida que eu tinha no começo, né, eu até fiz essa pergunta para a Ju, eu falei assim, Ju, mas eu vou tomar o chá e eu vou dormir, eu vou sonhar, eu vou perder a minha consciência, eu vou ficar muito louca, porque assim, existe ainda muito preconceito e as pessoas atrelam, né, um psicoativo com um alucinógeno, né, então rola esse lance e eu acho que é importante, assim como eu tive essa dúvida, Ju, tentar esclarecer para a galera, antes da gente realmente começar e falar as outras coisas, o que acontece quando a gente toma o chá de ayahuasca. Né? O que é a ayahuasca, o que acontece, como ela age no nosso organismo e como que nós vamos ficar durante um ritual, né? Então, eu acho que seria legal você explicar um pouquinho como que rola tudo isso. Então, o que acontece, assim, fisicamente quando a gente toma ayahuasca, né? Então, a ayahuasca é a decocção de duas plantas, né? Que é a chacrona e o mariri. E aí, o que acontece? Dentro dessa, né, chacrona e mariri tem o DMT. O DMT seria o correspondente, assim, uma injeção de serotonina no nosso corpo, né? E aí eu estava até pensando, assim, por exemplo, os antidepressivos, como é que eles funcionam, né? Porque a gente tem a Imal, que ela quebra esse excesso de serotonina, né? Então o que acontece com o antidepressivo? Ele vai lá e inibe isso para que o organismo não quebre a serotonina no corpo. Então por isso que as pessoas ficam num estado mais, como eu posso dizer, mais animados nesse sentido, né? O que acontece com a ayahuasca é justamente isso. Então existe o que seria correspondente a uma injeção de serotonina no corpo. E aí, ao mesmo tempo, existe algo que inibe essa quebra, para que essa quebra não seja rápida. Então, eu costumo falar assim que pessoas que nem tiveram experiência com meditação, nada disso, elas conseguem atingir um estado de consciência ampliado que talvez uma pessoa que tenha treinado 10 anos não consiga e principalmente consiga sustentar pelo tempo todo que dura o ritual. É um fato que é um indutor, né? Então, assim, é um indutor de estado alterado de consciência. Então, você toma o chá, você está induzindo esse estado que a gente fica tentando com anos de prática de meditativa e não consegue. Então isso é um fato, é um indutor. E esse lance assim de ser considerado droga, não é? Porque eu recebi bastante perguntas também dizendo se tem prova de que não é considerado droga. Eu acho que é legal também explicar isso pra galera, né? Bom, e aí com relação, né, a ser droga ou não, e só antes, assim, ainda falando do processo físico, né, o que acontece é que a gente tem uma função que se chama neuroplasticidade, ou seja, os neurônios têm a capacidade de desfazer e fazer uma conexão. Então o que acontece com a ayahuasca, porque muda muito, é porque justamente os neurônios se desconectam e você tem uma possibilidade de fazer uma nova conexão, ou seja, de ressignificar eventos passados, presentes, futuros, né? E com relação a ser uma droga, é importante assim que a gente entenda que existe já muitos estudos. Se vocês procurarem na Unicamp, na USP, assim, várias universidades têm estudos com relação à ayahuasca. Para vocês terem a ideia, assim, café, por exemplo, é considerado uma droga, né? Pela concentração que tem ali de cafeína e porque isso o que isso faz no nosso organismo, enfim, tudo isso, né? Essa questão da excitação que o café traz, né? Mas a ayahuasca, a concentração que tem ali de DMT, nem é considerada uma droga pelo CONAD. O que é o CONAD, né? O CONAD é o Conselho Nacional Antidrogas. Então, a ayahuasca é regulamentada no Brasil, existem estudos o suficiente para provar, né, isso. Se você, de repente, tomar ayahuasca, for participar de um ritual e terminou, né, aquela sessão, aquela cerimônia, você pode fazer um exame antidoping que não vai constar nada no seu sangue. Assim, isso também é comprovado, existem bastante estudos e você pode verificar isso. E outra coisa é que, assim, eu particularmente, talvez não tenha a informação pessoal no sentido de uso de droga sintética, por exemplo. Então, assim, eu imagino que quando você usa um alucinógeno, que você não tenha controle daquilo que está acontecendo, das alucinações. Então, eu imagino, né, que você tenha alucinações o tempo inteiro, de olho aberto, de olho fechado, e que não seja algo que você consiga controlar. No caso da ayahuasca, você precisa se concentrar, porque apesar, né, de fisicamente, né, quimicamente ela tá te proporcionando esse estado de consciência ampliada, é preciso que você também faça a sua parte. Eu costumo dizer que é 90% da ayahuasca, 10% nosso.
Então, você precisa estar num estado ali de concentração, de olhos fechados. A partir do momento que você abre os olhos, você sabe onde você está, você consegue se movimentar, consegue ir ao banheiro, consegue fazer tudo isso que, por exemplo, era uma preocupação. Tinha uma preocupação se eu ia fazer, né, minhas necessidades aqui na roupa. Exatamente, é esse medo. Então, assim, nesse sentido, né, a única coisa é que eu, pessoalmente, nunca fiz uso de droga sintética, então não consigo comparar no nível de experiência, tá? Mas, assim, e como eu disse, né, a ayahuasca é liberada, é legalizada no uso ritualístico, no uso religioso, né, da planta. Tomar bastante cuidado com o instituto que vocês vão consagrar a medicina, né? Porque hoje em dia, infelizmente, tudo está meio banalizado, né? Então a gente tem que tomar, sim, certos cuidados, principalmente ao se tratar de um psicoativo, né? Então procure um instituto que tenha referência, que seja por indicação, que tenha um CNPJ. A gente ouve falar também de muitos lugares que mistura substâncias, né, Ju? Fala um pouquinho também sobre essa importância de legalizado, de ter um CNPJ, de ter um padrinho, uma madrinha de confiança, né? Tem muita gente aí que quer comprar ayahuasca no mercado negro e consagrar em casa. Eu já vi várias pessoas fazendo esse tipo de pergunta para mim. Infelizmente, tá fácil, né, você adquirir qualquer tipo de droga, até mesmo remédio, enfim, qualquer coisa hoje no mercado negro, né? Então tem que tomar esse cuidado de verdade, porque não é brincadeira. Vocês têm que tratar esse assunto com muito respeito, muito respeito. Isso, assim, da idoneidade dos institutos, é importante você verificar se o instituto tem CNPJ. Eu acho que é importante as pessoas saberem, assim, que pelo CONAD, pelo CNPJ dos institutos, a única substância que a gente pode servir, ministrar, é ayahuasca. Então tem muitos lugares que usam, como a Vivi trouxe, outras medicinas que eu não estou desmerecendo, por exemplo, rapé, sananga, cambô, esse tipo de coisa, mas não tem estudo suficiente para que isso seja ministrado. Então, assim, eu particularmente, até por conta da escola que a gente veio, né, assim, desses institutos, é só ayahuasca mesmo, né? E outra coisa que eu ouço falar, assim, de muitos lugares em que as pessoas, né, utilizam ayahuasca com a cannabis ou com cocaína ou com, né, outras, assim, eu não estou dizendo que a ayahuasca é droga, mas que usa com drogas. E, bom, a cannabis não é legalizada, eu não vou entrar no mérito da questão se deveria ser ou não, mas assim, não é algo legalizado, né? Ou seja, não tem uma comprovação de que isso seja benéfico para nós, né? E também a cocaína, não preciso nem dizer que não é legalizado. E aí eu acho até muito interessante, assim, que as pessoas às vezes falam assim, fulano tomou ayahuasca e aí pirou o cabeção, ficou louco e tal, mas aí a pessoa fala que ela usou concomitantemente com cocaína, por exemplo. Exatamente. E aí, só que aí ela associa aquilo à ayahuasca, né? Então não a outra substância. Eu acho que é importante, eu não, inclusive assim, quimicamente, a ayahuasca e a cannabis, por exemplo, elas cumprem funções opostas. E não é nem, é oposto mesmo, né? Porque... É completamente oposto. Exato. Então é como se você criasse já o conflito ali dentro do seu próprio organismo. Exatamente. E isso não vai favorecer, assim, a sua experiência. Então, assim, é o que eu poderia aconselhar, né? A Ju trouxe uma questão bem interessante, né? Que eu ouço também muitas pessoas falar assim, mas o fulano tomou ayahuasca, ficou louco, saiu, matou não sei quem, entendeu? Teve já casos na mídia, que eu não vou citar o nome aqui agora, mas que ameaçou alguém de morte, enfim, rolou um estresse todo. Mas assim, as pessoas não olham, é o que a Ju falou, qual foi o preparo da pessoa, né? Então eu acho que agora é legal a gente entrar nesse mérito do preparo, porque os institutos idôneos, eles têm uma responsabilidade de trazer uma ficha de anamnese bem assim, com bastante perguntas para analisar mesmo o histórico da pessoa, né, que quer consagrar. E tem muitas pessoas que omitem informações, né, nessa ficha de anamnese, até mesmo com medicamento, por exemplo, na semana eu fiz uso de medicamento para dor de cabeça, por exemplo. É um fato que influencia, sabe? Às vezes a gente não dá muita importância, mas é importante a gente relatar tudo que ocorreu durante a semana, entendeu? Se a pessoa também faz uso de psicofármacos, acho que é muito importante também, né? Porque às vezes, em alguns casos, não é indicado. Agora um pouquinho sobre quais são os requisitos, né, para a pessoa tomar ayahuasca, quais são os cuidados que ela deve tomar, né, uma semana antes, com relação a essa ficha de anamnese, para esclarecer bem isso para a galera.
Com relação assim, à ficha de anamnese, é bem importante, como a Vivi trouxe, assim, que a gente dê todas as informações para os institutos, desconfie de lugares que não faz nenhuma pergunta com relação à sua saúde física, se você toma medicamento. É muito importante que o instituto saiba qual é o seu histórico médico, qual é o seu histórico psicológico, emocional, é muito importante. Então assim, desconfie se você for num lugar e a pessoa fala, tô aqui, tô a sua ayahuasca, sem questionar como é que tá a sua saúde, né? Então, assim, é importante que você informe tudo isso. Tem casos de pessoas que não podem participar de jeito nenhum, que são pessoas que sofrem de esquizofrenia, bipolaridade, borderline. Então, assim, se você tem caso na família, se você, assim, família próxima, né, pai, mãe, irmãos, enfim, tudo isso é importantíssimo que você informe o instituto. É melhor pecar pelo excesso de informação do que pela falta, né, de informação. Então, com relação também a medicamento que você toma, sim, tem muitos medicamentos que interferem. Eu não vou entrar no mérito da questão e listar um por um, né? E, inclusive, por exemplo, lá no instituto, nos institutos, dá para saber, às vezes a pessoa mente na ficha e fala que, né, que não tem nenhum tipo de problema nesse sentido, mas a pessoa toma, por exemplo, anticonvulsivo, ou ela toma reguladores de humor, né? E isso já é uma indicação de que foi receitado pelo psiquiatra por conta de problemas, né, de talvez de esquizofrenia, de bipolaridade, mas como eu disse, assim, desconfie se eles não te pedirem nenhuma informação médica. Então, pessoas, por exemplo, com pressão alta, pessoas cardíacas, pessoas com diabetes, tudo isso é importante que você saiba e que você receba instrução de como, se continua com medicamento, se suspende medicamento, dependendo de caso a caso. Então, assim, é muito difícil falar assim detalhadamente a respeito disso. Eu acho que cada instituto tem a sua norma, mas é importante que a pessoa que vai te servir a ayahuasca, que ela saiba da sua condição médica. Até mesmo porque tem a dosagem certa, né, para cada tipo de pessoa, gente. É bem individual, assim, caso a caso mesmo, né? Então, institutos que têm esse cuidado, eles vão querer sim saber do teu histórico, né? Se você já veio lá para consagrar com um histórico assim de depressão ou algum outro tipo de problema, né? Vai ser servido uma outra quantidade para você, você vai ter um tratamento diferenciado, né? Pessoas com depressão podem tomar ayahuasca? Podem, essa é uma pergunta bem comum, inclusive, né? E assim, eu acho que a Vivi tem a mesma visão que eu, assim, particularmente a gente acredita que depressão é um afastamento do divino, né? A gente já gravou vários vídeos para falar sobre isso e eu acho que é um vídeo que a gente vai voltar logo a falar também, né, Ju? E aí, assim, então a ayahuasca ela pode proporcionar realmente justamente essa conexão com o divino, que é o que a pessoa está sentindo falta. Mas, mais uma vez, né? Então, pessoas em depressão que estejam fazendo tratamento medicamentoso, é muito importante que essa pessoa relate a questão dela de depressão e de tudo isso, né, no instituto, porque é sempre caso a caso. Muitas pessoas me mandam perguntas nos vídeos perguntando sobre o caso deles, e eu sempre instruo a pessoa a falar diretamente no instituto, no lugar onde ela vai tomar ayahuasca, porque é muita responsabilidade pra gente dar uma informação generalizada, assim, que sirva para todo mundo. Não é assim. A gente tá dando aqui, gente, dicas para facilitar o processo de vocês, né? Que isso fique bem claro através da nossa experiência de anos, né? Então, esse é o nosso intuito, para facilitar o processo de vocês, para vocês irem já sabendo o que pode rolar, o que tem que perguntar, né? Para não chegar lá sem informação nenhuma, né? Porque a gente aqui entende que não é legal você chegar e fazer nada na tua vida com falta de informação, né? Hoje em dia a informação está super acessível. Eu acho que na época, né, em que eu estava com dúvidas também da ayahuasca, eu procurava um canal idôneo, sabe? Pessoas idôneas, assim, para falar a respeito desse assunto. E o que eu achava, Ju, era assim, ou pessoas muito fanática mesmo, assim, em alto grau, ou pessoas, assim, metendo pau. Então, eu tive essa dificuldade e isso foi um dos motivos que eu foquei, né, o assunto ayahuasca durante 4 anos no meu canal. Uns anos pra cá até que tá bem mais conhecido, né, do que quando a gente começou, mas ainda assim falta esse tipo de informação, sabe? Tem muita gente aí no YouTube relatando experiência, mas, cara, será que a gente tem que ficar na historinha do negócio, não é, Ju? Então, a gente tem que olhar para a ayahuasca entendendo que ele é um facilitador do seu processo espiritual, tá? Para tentar conseguir absorver melhor os ensinamentos. E agora, entrando nesse mérito, eu queria, Ju, que você tentasse explicar assim, em poucas palavras. Eu sei que é difícil, a gente vai ter que estender esse vídeo.
de quais são os aprendizados, os ensinamentos que você tem depois de uma sessão de ayahuasca. Quais são as modificações no ser humano, né? Quais são as transformações que essa pessoa vai ter. Isso assim que você trouxe é muito legal, mas eu costumo dizer assim, comparar a ayahuasca como se fosse uma lente de aumento. Então imagina que a gente está vivendo lá vários processos, a gente não tem conhecimento de como funciona a nossa mente, de como funciona a nossa consciência, de como funciona um monte de coisa. A ayahuasca dá essa possibilidade com, né, o estado de consciência ampliado, de você olhar como se fosse com uma lupa para os seus processos ali, né, internos. Então ela vai fazendo um scan dentro de você, trazendo tudo isso para a consciência. Então, coisas que você faz sem se dar conta do porquê você faz, talvez por conta de alguma crença ou de algum trauma de infância, ela vai te dar essa ampliação no sentido. Mas eu costumo dizer assim que ela só muda realmente se você, né, assim, de posse desse conhecimento, se você fizer alguma coisa com esse conhecimento. Com certeza, né? Com certeza, senão vai virar apenas mais uma experiência. Diante de tantas experiências que a gente tem o tempo inteiro, né? Então, o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu durante a sessão? Qual que é a tua intenção de buscar usar a ayahuasca, né? Tem muita gente que tem curiosidade apenas, né? Que quer ter um barato, que acha legal porque fulano tomou, mas de verdade, Viviane, eu peço assim para vocês realmente analisar qual é o motivo que vocês estão buscando essa medicina. Eu sempre falo que não tem só a ayahuasca no processo de caminho espiritual, de despertar da ciência, de autoconhecimento. Existem outras diversas ferramentas, tem para todos os gostos, não é verdade? Mas se você está assistindo esse vídeo aqui, creio eu que você tem vontade de provar ou já está no processo, tem dúvidas. E mais um pouquinho sobre experiência, Ju. Como interpretar direito essas vivências? Você tem alguma dica relacionada a isso? Olha, eu acho que a melhor dica é não tentar interpretar, porque a gente vai tentar dar significado para tudo. Eu tenho um filho adolescente, gente, ele é meu maior professor. Aí um dia ele entrou no carro e falou assim, entrou e suspirou. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, nem tudo tem um significado, eu só respirei mais fundo. Então, assim, às vezes a gente ele fica só quer querendo... bufar, né? Exato. Às vezes a gente fica querendo dar significado, né, para as coisas, mas eu digo assim, sabe, se abre para sentir um pouco. A gente vai muito aqui na mente, né? A gente não se abre para uma experiência de sentir, de perceber, de notar, de se colocar no papel de observador do que está acontecendo aqui dentro, né? Eu tenho um amigo que ele falou assim, olha, não mudou muita coisa para mim, mas com 40 anos ele falou isso. Ele falou, mas desde que eu tomei a ayahuasca eu comecei a arrumar minha cama todos os dias. Eu falei, como não mudou? Transformou, né? 40 anos, né? Que você não arrumava a cama e de repente você começou a arrumar a cama. Então já é uma super transformação, né? E eu queria até te perguntar, assim, Vi, a gente estava falando de preparação na questão de medicamento, de tudo isso, né? Mas como que a pessoa também pode se preparar mentalmente, emocionalmente e até na questão de alimentação para essa experiência? Assim? Para vocês que não sabem, né, eu parei de consagrar a ayahuasca faz 4 anos, porque eu comecei no processo de meditação, e aí eu comecei a entrar no processo de yoga, enfim, eu parei de consagrar, mas na época que eu consagrava a ayahuasca, eu percebia que existia uma ligação muito forte, né, no preparo antes do ritual. Então, assim, eu costumava, assim, não comer muita carne, fazer uma alimentação mais leve. Eu procurava não ter discussões, sabe? Eu tentava entrar num processo meio meditativo uma semana antes do ritual, porque facilita, né? Até mesmo no dia do ritual em si, me alimentar com coisas mais leves, porque existe o processo de peia, isso aí também é um assunto que dá o que falar, né? Que é o processo de limpeza que ocorre durante a sessão. Então, assim, na verdade, gente, é muito legal você ir para uma sessão de ayahuasca já trazendo um estudo, sabe? Já percorrendo o caminho espiritual, já fazendo as suas práticas meditativas ou qualquer prática espiritual que você tenha. Eu sei que tem muita gente que é marinheiro de primeira viagem, então assim, não teve ainda um histórico, né, de caminho espiritual e já caiu na ayahuasca, mas tá tudo certo também. Mas é isso, gente, evita comer carne vermelha ou carne mesmo, tenha uma alimentação vegetariana uma semana pelo menos antes do ritual, né? Se observa aí nos condicionamentos, tenta meditar um pouquinho, na verdade meditação nada mais é do que atenção na ação, né? Então
tenham atenção na ação, né? Muitas coisas a gente faz de forma robotizada, né? E quando vai ver, você repete isso centenas de vezes com milhares de pessoas, enfim. Para você tentar entrar mais dentro de você, né? Porque é o que vai rolar durante o ritual. Você vai simplesmente entrar dentro de você. E aí, assim, tem também as coisas que, né, a Vivi falou de carne, de tudo isso, é legal também evitar álcool, sabe? Ah, Os 3 sim, dias nem antes. se fala, né? Se carne é para evitar, álcool também, com certeza, drogas, até mesmo Isso. medicamentos, né? Às vezes a gente tá com uma dorzinha de cabeça, vai lá, condicionadamente toma um remédio. Vamos evitar, né? Vamos se observar, enfim, para tentar se conhecer um pouquinho melhor, né, gente? Você já entrou em contato com o Instituto? Você já achou o lugar? Você se decidiu? Você se preparou? Você falou, eu vou me abrir para essa experiência. Aí você chegou lá no espaço físico do lugar, você tomou a ayahuasca. E aproveita, ó, quem nunca tomou, aproveita que a primeira vez você não vai achar o gosto tão ruim. Então você aproveita e degusta. Eu achei, gente, você desculpa desde a aí. primeira vez? Nossa, mas é relativo, ó, tem amigo meu, assim, que disse que adora o gosto. Exato. Então, Então assim, né? não cria o seu preconceito. Lembra, não fecha a sua janelinha quântica. Eu tenho aí. uma dica pra vocês. Deixa eu falar, né, que é importante. Gente, faz o seguinte, geralmente os institutos fornecem assim frutinha, maçã. Então assim, toma ayahuasca, não respira e depois come maçã. Come maçã, se puder, masca um chiclete. Às vezes eu carregava um chiclete escondidinho, sabe, pra tirar o gosto. Sabe o que há? Mas ajuda. O que há pra tirar o gosto é um pedacinho de gengibre. Não, gengibre é ótimo, eu não pensei nisso. Gengibre, cranberry. Gente, essas dicas aqui são super Vocês não exclusivas. vão achar em lugar nenhum isso, não, gente. dica... Mas aí, beleza, você foi lá, tomou ayahuasca, e aí, o que eu faço, né? Então, assim, fisicamente, o que você vai fazer? Quanto menos você fizer, melhor. Então, assim, não é só a sua consciência que expande, são seus 5 sentidos. Meu, você tá o tempo inteiro olhando pra fora, o tempo inteiro tentando ouvir o que tá acontecendo ali, tentando olhar e tal. Então assim, não olhe o movimento, fecha os seus olhos, concentra na sua respiração, né? E aí as pessoas assim, quando a gente chama esse estado ampliado de consciência de força. As pessoas perguntam assim, mas o que vai acontecer comigo quando eu estiver na força? Eu costumo falar assim, olha, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza que a hora que você entrar na força, você vai saber. Então assim... Isso é verdade. Não é? Você não vai ter dúvida, gente. Exato. Então, para algumas pessoas, né? Algumas pessoas sentem formigamento, outras pessoas veem um elefante rosa. Calor, outra pessoa... né? Demais. O frio de bater os dentes. Exato. A gente não sabe o que vai acontecer com vocês, porque com a gente é assim, é uma infinidade de possibilidades. É verdade. Infinitas possibilidades. Mas, assim, sempre, eu falo sempre, tá muito difícil? Respira, respira, respira. E não se apega, assim, porque tá muito difícil, vai passar. Tá muito legal, tá joia, vai passar também. Gente, você sabe que isso pra mim virou um mantra, né? Eu lembro na época que o padrinho tinha falado assim, né? Gente, quando o processo estiver muito difícil, assim, você achar que vai morrer, sei lá, porque passa umas ideias assim na cabeça, lembra de uma coisa, tudo passa, entendeu? E você não vai morrer. Então assim, toda vez que eu me encontrava num processo difícil na ayahuasca, vinha aquela voz do padrinho, você não vai morrer, tudo passa. Gente, sem brincadeira nenhuma, aquilo fazia eu voltar no meu centro e voltar para a experiência. Eu largava aquele pensamento, sabe? Boicotando você, boicotando a sua experiência, porque rola isso também, né? Sim, vem muitos esses pensamentos, tem pessoas que falam assim, ai meu Deus, eu tô morrendo e tal. E aí, assim, até uma brincadeira, eu faço isso sempre, então, nas palestras, explicando, a pessoa já tá lá, ela já tomou a decisão, ela tá lá, vai tomar ayahuasca. Então eu falo assim, olha... Tem a regra principal aqui do Instituto nunca ninguém jamais morreu porque tomou ayahuasca, você não vai ser o primeiro, você não vai fazer fama com isso, é melhor você aprender a jogar futebol, aprender a dançar funk. Isso é fama, né? Exatamente. Mas é o seguinte, eu sempre falo para as pessoas, aqui no Instituto é proibido morrer. Aí uma moça falou assim pra mim, moça, eu só não morri aqui hoje porque você falou que não podia. Então, assim, a mente vai tentar convencer de que você tá morrendo. Mas aí neste momento, de novo, mais uma vez, concentra na tua respiração. É a sua âncora. Não sei como é que vão ser os trabalhos, né, onde você vai participar, mas geralmente eles são conduzidos, tem uma condução musical. Então se concentra nessa música, fecha os seus olhos. Quanto mais você quiser sair desse estado de consciência ampliada, pior vai ficar. É um labirinto, gente. A mente é um labirinto. Você vai tentar achar uma saída, aí você fica raciocinando, aí você vai encontrar outra saída que não vai dar saída, você entende? Então é um labirinto infernal, assim. Então não fica racionalizando as coisas.
tenta encontrar uma segurança que está além das palavras, né? É uma coisa que, cara, não dá para explicar, mas é uma coisa tão interna que você faz assim, ó. Quando você faz isso, você se foca novamente, você se ancora novamente. Então não fica lá, sabe, perdido nos processos mentais, porque senão é complicado. Você vai perder tempo, você vai sofrer, enfim, vai rolar tudo aquilo que a gente já sabe, né? E outra coisa, né? Você chamou essa experiência de força, de consciência expandida. Eu falo, as pessoas chamam essa experiência, quando ela começa a acontecer, elas, ai, não quero mais brincar disso. Então assim, ó, brinca até o final. Que horas vai passar, né? Exato, como tudo na vida, Exatamente. né? Tá lá dentro já, brinca até o final. Inclusive, talvez a gente esteja chegando aqui ao final do nosso vídeo, Pois é, né? tem um monte de coisa pra falar ainda, né? Sim. Não fica triste, porque a gente começa a falar, é assim, né, Ju? Sempre quando a gente se encontra, a gente fala muito, muito mesmo. Mas é que é um assunto, assim, polêmico, é um assunto que desperta a curiosidade da galera. Eu acho que tem essa troca de experiência é muito rica, né? Então, a gente vai convidar vocês para uma live que nós vamos fazer na sexta-feira, tá? A gente ainda não sabe direito o horário, mas ao longo da semana a gente vai informar nas nossas redes sociais. Se você não segue a gente no Instagram, eu acho que seria legal, porque a gente está fazendo vários stories, né? Fazendo enquetes, e é legal participar, né? Então a gente já tem uma lista com algumas perguntas que que recebemos semana passada, ó, tá aqui. E a gente vai responder essas perguntas e outras também. Espero que vocês entrem ao vivo para participar com a gente, né? É isso, gente. Então, dá uma vontade de falar mais, não dá? Então, a gente tava com saudade aqui uma da outra de fazer isso junto. A gente mora em cidades, né, diferentes, mas a gente já tá na mesma cidade hoje. Então, assim, super na espontaneidade, mas o que a gente gostaria mesmo é que algum dia alguém disponibilizou essa ferramenta pra gente, mudou mesmo, assim, a nossa vida. Verdade. E é por isso que a gente tá aqui, porque a gente acredita mesmo que isso pode mudar de fato, assim, profundamente a sua vida. O que dá sentido na nossa vida é o autoconhecimento, o despertar da consciência, o caminho espiritual. O resto são apenas experiências passageiras, né, amiga? Vai e vem, né? Vai fazer o que a gente tá aqui, a gente vai experimentar, não é verdade? Bom, a gente vai ficar por aqui, porque o vídeo já tá passando aqui do horário, mas eu espero encontrar vocês na sexta-feira, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Um beijo, namastê.